Bom, o presidente Lula embarca amanhã para participar da COP30 em Belém. O Brasil quer deixar uma marca de uma conferência da implementação de mudanças práticas e não somente de discussões sobre o clima. Mas o cenário geopolítico internacional, no entanto, não é nada favorável ao sucesso da COP. A reportagem do Pedro Teixeira. Lula parte para Belém com bons indicadores divulgados nesta sexta-feira. O Brasil acaba de registrar a terceira menor taxa de desmatamento da Amazônia desde 1988 e é o terceiro ano consecutivo de queda no índice na gestão Lula. Isso evitou lançar na atmosfera mais de 700 milhões de toneladas de CO2, ou seja, uma contribuição altamente significativa no contexto da COP30. Os preços das hospedagens continuam nas alturas, mas dados obtidos pela CNN mostram um recuo de 47% em relação a fevereiro. Muitos interessados teriam simplesmente desistido de ir a Belém, pelos custos elevados. Nesta sexta-feira, o presidente da COP, o embaixador André Corrêa do Lago, confirmou que mais de 170 delegações já foram credenciadas, ultrapassando o número de 132 do quórum mínimo para as deliberações. Autoridades da Casa Branca já anunciaram que os Estados Unidos não enviarão nenhum representante para a cúpula do clima. Além disso, não há consenso sobre os níveis de diminuição ou eliminação do uso de combustíveis fósseis entre os participantes. Anos de guerra na Europa levaram os países a investir mais em defesa e deixar de lado investimentos necessários para a transição energética. Há poucos dias do início da conferência, europeus ainda se dividem sobre a meta climática para 2040. A Comissão Europeia visa reduzir as emissões de CO2 em 90% até a data. Mas vários países se preocupam com o impacto do custo dessa mudança para suas economias. A falta de um acordo deixaria a presidente da comissão, Ursula von der Leyen, sem um dado concreto para apresentar quando se encontrar com outros líderes mundiais na cúpula climática em Belém. No campo doméstico, a COP faz Lula postergar uma série de questões, tais como a nomeação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal e a crise de segurança pública. Professor, esse contexto geopolítico internacional é a maior ameaça ao sucesso da COP? Sim, claramente este ano é um ano do ponto de vista da economia política global, é um ano extremadamente desfavorável para uma COP. Os anos são desfavoráveis para a COP desde 2022, desde a invasão russa à Ucrânia. 2021 foi o pico das COPs, por assim dizer, digamos, depois do Acordo de Paris e depois de um período em que, da primeira presidência de Trump, que havia havido, digamos, estagnação, retrocesso. Mas a partir da invasão russa à Ucrânia, é decir, o que acontece? Fundamentalmente é o que falava aí na reportagem, digamos, né? Os europeus, a União Europeia foi sempre líder do regime climático, desde a Conferência de Rio. E a partir da invasão russa à Ucrânia, a preocupação principal da Europa é a defesa frente à ameaça russa. E agora, no último ano, tem inclusive a defesa frente à ameaça econômica de Trump, digamos, tá certo? Então, o discurso da União Europeia continua sendo um discurso de vanguarda, digamos, a favor do clima. Mas o comportamento dos Estados, a implementação, em última instância, está estagnada ou em retrocesso. Essa é a realidade. E um ponto-chave da COP, que é o conflito, a questão do financiamento climático dos países de renda baixa e média baixa. Não de média alta como o Brasil ou China, digamos, ou Argentina, mas os outros, que são muitíssimos e que onde a questão climática é cada vez mais grave, digamos, ou seja, porque são os mais vulneráveis. Então,
esse financiamento agora praticamente não existe, porque Estados Unidos está fora, absolutamente, igual contribuía pouco, e a União Europeia, que era o que mais contribuía, não muito, mas mais contribuía, neste momento não tem mais condições de contribuir, está realocando orçamento, tudo para o orçamento da defesa. Fica só uma incógnita, que é o comportamento da China. A China, que era um grande depredador do clima até a década passada, nos últimos anos, nesta década, ela se transforma num grande produtor e exportador de energias renováveis, digamos, inclusive, e também de energia nuclear, que é de baixo carbono, digamos, tá? Veículos elétricos, está eletrificando sua economia, se está transformando em um electro-state, ao mesmo tempo que Estados Unidos se transforma em um petro-state, digamos, essa é a realidade. Mas é um electro-state ainda de uma eletricidade produzida quase 80% com combustível fóssil, com carvão. Então, essa grande diferença entre um carro chinês circulando em São Paulo, no Brasil, que é 10% apenas fóssil da matriz elétrica, ou circulando na China, que não faz muita diferença em relação a um carro de combustão. Mas a China está avançando. Certamente é hoje um player ambivalente no regime climático. Era um predador do clima, eles cresceram economicamente e poluíram o mundo, digamos, em uma escala gigantesca. Agora avançam em outro plano e se está transformando num grande produtor de bens positivos para o clima, mas é um processo, ainda produz muito carvão. Ô Lorival, a China que pode ser a grande surpresa dessa COP? Eu acho que tudo isso, né, que vocês estão dizendo é fato e tal, e queria trazer alguns contrapontos, assim. Em primeiro lugar, a organização America is All In, né, que reúne 3 mil empresas, reúne os governos democratas e até alguns republicanos estaduais. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, é o co-presidente do Fórum de Líderes Locais, junto com a prefeita de Malmö, na Suécia. E há associações, que esse grupo ele representa 2/3 da população dos Estados Unidos e 3/4 do PIB, né? Então, assim, há muito, e aliás tem 10 anos o Fórum de Líderes Locais, e desde o Acordo de Paris, justamente, eles participaram, né, da elaboração do Acordo de Paris. Então, há muito tempo que a diplomacia ambiental deixou de ser apenas nacional, embora as metas sejam nacionais, mas os estados, em federações como a dos Estados Unidos, né, e no Brasil também, têm as suas próprias metas, né, assim como grandes empresas. Então, esse Fórum de Líderes Locais é patrocinado pela Bloomberg, né, e pelo Michael Bloomberg, tem o apoio, e isso continua, como disse, mais de 3 mil empresas. E tem esse aspecto da China também, quer dizer, a China, ela, né, produz os equipamentos de energia solar e eólica que estão fazendo a diferença no céu de Pequim, por exemplo. Hoje você vê o céu de Pequim, coisa que há anos atrás você não via, né? E mesmo na retirada dos subsídios que o Biden havia dado para a energia renovável, para a transição energética, aconteceu uma surpresa, né? Que isso, com a retirada dos subsídios pelo Trump, os projetos se aceleraram, porque eles estavam... era muito difícil se qualificar para ganhar esses subsídios, né? E então não houve uma desistência de forma alguma nos Estados Unidos dessa corrida pela transição energética. Ela está aí para ficar, né? E mesmo com todos esses problemas que a Europa vive, ela mantém as suas metas, isso falando de União Europeia. Em relação ao Reino Unido, muito ambicioso nas metas também e tal. E a Índia, ela começou a se esforçar mais, ela ainda não tem metas de redução de emissões, mas já tem metas de mudança de matriz energética, né? E uma série de metas
de evolução para ela mesma, comparando a Índia consigo mesma. Então, é um fato que, como tudo vocês disseram, né, o momento não é propício, o momento é difícil, mas existem algumas coisas, eu diria que essa agenda não está estagnada, não está de forma alguma. Eu vou fazer a cobertura da COP, vou a semana que vem para lá, junto com um time grande da CNN, inclusive, e tenho estudado, feito cursos, inclusive fiz um curso do SEBRE, o professor deu uma aula excelente, né, professor, sobre geopolítica do clima. E eu tenho ouvido muito esse lado do copo meio cheio, e principalmente no Itamaraty, no governo brasileiro, no Palácio do Planalto, qual seja, olhar todas as dificuldades, né, que o senhor colocou na primeira entrada sua, abordagem sua, como uma oportunidade de ser uma COP da virada, ou uma COP da resistência, ou a COP, como a presidência brasileira tem falado, do mutirão, da implementação. Esse discurso, vamos dizer assim, otimista, ele é factível? Você acha que ela pode surpreender positivamente em termos de resultado, a despeito de todo o contexto geopolítico internacional? Não, eu penso que não. Penso que é um discurso meio inevitável, digamos, claro, digamos, Brasil é o presidente da COP, além disso, todos os países inflam seus resultados. Isso, não há a menor dúvida, Brasil é um a mais que faz isso, tá certo? Mas a realidade, por exemplo, você tem um retrocesso muito grande nos Estados Unidos nas corporações em relação às suas metas climáticas. Não é porque a mudança climática está aí e cada vez pior. Então, portanto, é decir, a necessidade de políticas climáticas se mantém. É decir, é uma realidade, digamos. Além disso, o crescimento das energias renováveis é um crescimento já que tem uma dinâmica própria, muito profunda, digamos. Mas, por sua vez, a resistência dos interesses fósseis também é muito profunda, inclusive em termos de amortizar o capital investido. Então, eu acho que, por isso que o que eu penso sobre por que China é um enigma? Porque China pode aproveitar o momento de vazio de liderança, há um vazio desde os últimos 3 anos, claramente, aprofundado agora com Trump, digamos, tá? Mas o vazio, a liderança era europeia, de todas maneiras. Pode aproveitar, em uma lógica que seria racional como ator geopolítico, para assumir uma posição diferente. Até agora, a China insiste em que é um país em desenvolvimento. Tá certo? Apesar de ser uma potência global em todas as dimensões que disputa a hegemonia, digamos, tá certo? É decir, mas se considera um país em desenvolvimento. Faz anos que a China não quer receber recursos, isso não pretende, digamos. Por exemplo, o Brasil pretende ainda, mas China não se coloca assim já faz vários anos. Qual seria a oportunidade da China, na minha visão, minha hipótese? Mas eu não tenho informação insider, porque isso se decide no Politburo do Partido Comunista, digamos. Então, que é mudar de posição, dizer, nós aceitamos que nós somos um país que pode financiar os outros. Tá certo? E nós vamos entrar com dinheiro para financiar. De fato, já entraram, mas fora do regime climático, para não criar precedentes. E é pouco ainda. Mas pode, e há uma racionalidade do Estado chinês que pode fazer isso. Mas, por enquanto, não tem isso. Embora já tenha algumas coisas acontecendo na OMC e demais, que vão colocando a China, digamos, se vai colocando numa posição diferente. Está vendo a oportunidade. Mas se vai acontecer ou não em Belém, não vai acontecer poucos dias antes, vai ser anunciado se acontecer. Me parece que aí sim. Esse é, dentro de uma situação negativa, um game changer. Mas agora, outras não. Implementação, claro que vão falar todo que é a COP da implementação, está certo? Está certo falar, mas uma coisa é falar, outra coisa é implementar mesmo, digamos, está certo? Porque a implementação supõe, digamos, custos diferentes para os diferentes países, digamos, está certo? E isso é o que, o momento
Porque, em última instância, o regime climático requer de baixa conflitividade no sistema internacional. Mesmo quando havia baixa conflitividade, que toda era da pós-guerra fria, digamos, tá certo? Avançou pouco. Avançou, mas pouco comparado com o que era necessário. Em um momento de alta conflitividade no sistema, cooperação é muito mais difícil. Então, o que avança é o nacionalismo climático. O nacionalismo climático, o que é? É concentrar-se na adaptação. Já que não há cooperação no mundo, eu me protejo a mim mesmo. E isso é o que estão fazendo os países. A política climática se desloca para a adaptação, digamos, tá certo? Só que não dizem isso, porque é um discurso, claro, que é muito... Só Trump que fala essas coisas, digamos, tá certo? Mas a adaptação é uma dos mandatos, né? Dessa É um COP. dos mandatos. Não, e isso vai avançar. Essa COP não vai ter resolução vinculante sobre adaptação, mas vai se falar muito da adaptação e, particularmente, o que não se vai falar é que os países vão aumentar o investimento na adaptação e em detrimento da mitigação. E agora essa é a minha visão. o Bill Gates oferece o racional para isso, né? Um Claro, texto, claro, um texto enorme que acaba de publicar.